me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A recitação da Esther aos 3 anos de idade. E agora ela vem para recitar novamente o Salmo 23, depois de passados 17 anos. Depois de um período de tempo. Vou prestar isso aqui para você. Vai ficar bem, fala pertinho de mim, vai captar aqui. Tá? Pode ser também, mas acho que vai pegar. Vai pegar? Pega o som dela assim. Então vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Obrigado a sua participação conosco hoje à noite. Lá no estúdio, quando ela gravou aos 3 anos de idade, é evidente que eu estava lá para dar aquele apoio, aquele incentivo. Eu fui o maestro, segurando no tempo da fala delas. Não disparava, né? Mas... E tem uma fala dela aos 9 anos, qualquer dia a gente traz a dos 9 anos, já é bem diferente da fala aos 3 anos de idade. Com essa recitação dos 3 anos e agora, já temos então os 6 versos do Salmo 23, já para hoje à noite. Agora eu vou a um outro texto da leitura da palavra, o Marcos capítulo 8, de versos 34 a 37. Esta será a parte 2 da nossa mensagem, estudando o Salmo 23, seguindo Jesus pelas veredas da justiça, atitudes dos que seguem a Jesus pelas veredas da justiça. Marcos capítulo 8, versos 34 ao 37. Vocês já estão lá? Localizá-lo? Marcos 8, 34 a 37. Dá uma impressão que a exigência de Jesus é algo assim, muito acima, além da condição que alguém poderia apresentar para atender o seu desafio, a sua intimação. Mas não é assim, é algo que o próprio Senhor Jesus é um exemplo em demonstração.
para nós. Algo que aconteceu, uma realidade na sua vida e viver, que deve, essa realidade na sua vida e viver, além de exemplo, nos atrair, alcançar-nos a tal compromisso também. Marcos 8, 34 a 37, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. 3 fatos que marcaram a vida e ministério do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho você vai entender sobre isso. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Eis a indagação aqui do mestre. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, pensamento em Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, chegamos, ó Pai, ao nosso tempo de devoção da palavra do Senhor, tratando nesse nosso estudo do Salmo 23, queremos, na obra do Santo Espírito, ter aquela compreensão que o Senhor quer que do Salmo tenhamos em nossos corações e vidas e na prática do dia a dia do nosso viver. Queremos que o Senhor fale conosco, ó Pai. Usa-me, Deus, como instrumento nessa noite, pregando a Tua palavra. Que ela seja pregada em poder e demonstração do Teu Santo Espírito. A capacidade que necessito vem do Senhor. Como Paulo, não que sejamos por nós mesmos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem do Senhor. No nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Eu não sei você, eu sou agradecido a Deus por cada momento do aprendizado da palavra dele. Vivemos e nesse nosso viver precisamos receber a compreensão, o entendimento do Senhor para cada momento da nossa vida. Cada dia é um novo dia, é um novo momento do nosso viver. Quando acordamos pela manhã, que bom estarmos despertando. Deus está nos dando mais um dia de vida. E não sabemos tudo o que vai acontecer, ocorrer naquele dia, senão o Senhor. Eu estava vendo um vídeo de creio eu ser um pregador da palavra, mas é uma pessoa do campo, e ele cuida de vacas, ele cria vacas, e ele deu uma ilustração tão interessante da ovelha ouvir a voz do pastor e seguir o pastor, ou atender. E ele deu um brado assim, no campo, bem distante dele, estavam o gado bovino, e ele fez a voz dele chegar até o gado bovino, chamando-os, e vieram. Eu fiquei surpreso. O gado bovino ouvindo a voz e vindo e disse: olha, onde eu for eles vão me seguir. Assim deve ser, e é muito mais, as ovelhas
ouvindo a voz do pastor e seguindo. E nós estamos estudando o Salmo 23, personagem central do Salmo 23, não é a ovelha, embora Davi escreva o Salmo não como pastor e como ovelha, mas nós entendemos a semana passada, os primeiros 3 versículos, Davi como ovelha, escrevendo como a ovelha, é alguém conversando com um vizinho que está do outro lado da cerca, falando daquilo que o pastor, o Senhor, no seu cuidado, na sua atenção, lhe traz como benefício, no seu ato de pastor. O Senhor é o meu pastor. A ovelha conversando com a outra ovelha do outro lado da cerca, um vizinho. Há uma provisão, um benefício, e essa ovelha ela está numa situação de orgulhar-se, de ter uma completa satisfação no cuidado recebido do seu pastor. Nada lhe falta, não falta satisfação, ela repousa em pastos verdejantes, não falta condução a águas tranquilas. Se porventura na vida ela ficar nas situações mais complicadas, em que possível ocorrer, aliás, um deslocamento da gravidade do centro do seu corpo, e ela ficar virada, ela tem nesse pastor, ele tem a condição para restaurar, para refrigerar a alma da sua ovelha. E também ela tem nesse pastor aquele que é responsável para a cada dia levá-la ao lugar certo, adequado, e colocá-la no ambiente conveniente, onde ela deve estar, e por quanto tempo ela vai estar recebendo ali a pastagem que ela necessita. Tudo isso lhe é providenciado pelo seu pastor. Estou dizendo isso porque nós estamos no verso 3. Então logo cheguemos no verso 4, o diálogo já não é mais da ovelha conversando com uma outra ovelha no pasto do terreno vizinho. Vai ser a ovelha falando com o seu pastor. Ela vai entrar num diálogo, numa comunicação muito interessante com o seu pastor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Exatamente, nós estudamos a necessidade que a ovelha tem de ser conduzida aos terrenos de pastagens. Ela não pode cuidar por ela mesma dessa questão de direcionamento. A ovelha é um animal que ela precisa de direção. É ele, o pastor, quem a guia por veredas, caminhos corretos, caminhos retos, trilhas adequadas, onde ela vai ser colocada para pastar. Essa condução que ela necessita lhe é providenciada, é providência do pastor. Seres humanos também precisam de direção. Senão o orgulho e a autoafirmação leva cada um a andar por caminhos que no fim tornar-se-ão ou serão caminhos danosos, nocivos. Então seres humanos precisam de direção. E entendendo sobre este assunto, eu anexei ao Salmo 23, seguindo Jesus pelas veredas da justiça, o texto de Marcos 8,34, uma voz audível do Senhor Jesus, tanto para a multidão, quanto para os seus discípulos, não escondendo
não suavizando, não minimizando, que o ato de segui-lo envolve um preço, envolve uma vida de autonegação. Não é algo normal, natural, exige todo uma questão de atitudes que devem ser tomadas nessa decisão de seguir Jesus. Atitudes equivalentes a marchar em frente, entrando em novos terrenos com Deus. Que vai, para quem seguir essas atitudes, encontrar novas pastagens, uma vida nova e abundante, boas condições físicas, santidade, integridade no caminhar com Deus e, evidentemente, nada mais agradará ao Senhor e, com toda certeza, nenhuma outra atividade de nossa parte vai resultar em benefício, em maior benefício para aqueles que nos rodeiam. Algo que agrada a Deus e traz benefício para o próximo. Algo magnífico, estupendo, muito conveniente para nós, mas que exige o nosso compromisso. E a questão interessante é que nós temos a voz do Mestre, a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E nós apresentamos como primeira atitude de alguém assumindo comprometimento, compromisso em estar com Jesus pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A primeira atitude é a de alguém, em vez de amar a mim mesmo, eu estou mais disposto a amar a Cristo e aos outros, acima de minha própria pessoa. É uma decisão importante, porque o amor, como eu mencionei para você, não é apresentado nas Escrituras, não é emoção terna e sentimental, é um ato deliberado da minha vontade. Significa que estou pronto a entregar a minha vida, a dar a minha vida, a desdobrar-me em favor de outros. E o exemplo que nós temos para isso é o exemplo do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Foi exatamente isso que Deus fez por nós em Cristo. A Bíblia diz em 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Como nós conhecemos o amor? Na prática, no ato de Cristo entregar a sua vida por nós. Nós entendemos então que no momento em que eu deliberadamente me coloco a realizar algo para Deus e para o próximo, algo que me custa um preço, eu estou expressando amor. Porque amor é altruísmo, autossacrifício. Isso entra em contraposição, em contrapartida com o egoísmo. Mas é algo que uma minoria quer ter compromisso, quer saber a respeito dessa vida, dessa atitude de caminhar nesse caminho reto. Mas aquele que atentar para isso, aquele que fizer disso o seu comprometimento, descobre a satisfação
o deleite, o prazer que existe em fazer benefícios em favor de outras pessoas. E tal pessoa, e tal crente, e tal irmão, e tal irmã, estará dessa maneira atravessando os portões e sendo conduzido por Deus aos pastos verdejantes. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós entendemos que a primeira atitude, estar disposto a amar a Cristo e aos outros acima de minha própria pessoa. Já trabalhamos esse fato com você, e eu quero apresentar hoje à noite uma segunda atitude, que ainda envolve negar-se a si mesmo. Em vez de lutar pelos meus direitos, disponho-me a sacrificá-los em benefício dos outros. Em vez de você lutar pelos seus direitos, você se dispõe. E a palavra aqui, que tanto da primeira atitude quanto da segunda, e vai aparecer em todas as atitudes que nós vamos mencionar, trata-se de disposição. De você se achar disposto. É essa a entrega. É uma entrega, eu estou disposto. Não aconteceu assim com Jesus? Ele não se entregou, ele não se tornou disponível para cumprir a obra redentora, para dar a você e a mim e a você, a condição de vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, em vez de lutar pelos meus direitos, estou disposto, disponho-me a sacrificá-los em benefício dos outros. Basicamente, o que o Senhor Jesus quis dizer com negar-se a si mesmo. Isso não é algo fácil, não é algo natural. Quando a gente pensa no seio da família, na questão afetuosa, aquela chamada atmosfera afetuosa do lar, o que nós temos na atmosfera afetuosa do lar, ou afetiva do lar? Nós temos aquele intento de autoafirmação que vai evidenciar-se fortemente, e o exercício dos direitos pessoais está sempre vivo. Pegou, é meu, é minha, não é seu, não pegue, não use, não se aproprie nem por meio minuto, nem por tempo algum. Mas já pensou quando a pessoa é capaz então de, numa compreensão de Deus, eu vou subjugar o meu orgulho. Tal pessoa está pronta a tocar o segundo violino. Tal pessoa está pronta a tomar um dos últimos assentos. Aquilo que é destaque, aquilo que é glamour, aquilo que é magnífico, ela deixa para o outro. É estranho isso. Isso não é algo normal. Mas a pessoa está pronta a não ser o mais importante, mas deixar que o outro seja o mais importante, que o outro tenha o destaque, que o outro tenha preeminência. Isso não é algo natural, não é algo normal. Agora, quando tal pessoa começa a agir e proceder assim, existe um enorme senso de libertação do ego nessa atitude, do egoísmo. A pessoa é liberta das cadeias do orgulho pessoal. Já imaginou algo assim? Trata direto com o nosso orgulho.
com a questão de autoafirmação. Não, aqui, quem domina, quem comanda, quem faz acontecer, sou eu. Essa questão de autoafirmação. Ela passa a projetar o próximo. Opa, pode pegar esse lugar, está mais confortável? Fica com ele. Eu vou para um outro lugar. E o interessante é que é muito difícil para tal pessoa ofender-se. E tem gente que ofende por qualquer coisa, não tem? Tem aquelas pessoas que com tremenda facilidade se ofende. A pessoa que está subjugando o seu orgulho, ela não vai se ofender facilmente. Há um segredinho, há algo que nós vamos entender que impossibilita de ofender-se facilmente. É que aquele que não tem um forte senso da própria importância, não será ofendido nem humilhado. Ele não tem um forte senso da própria importância. O fator tremendamente devastador nesse mundo é que as pessoas estão buscando, alguns lutando velozmente e de forma terrível, se possível for, e ainda der tempo nessa minha existência, eu quero estar no tapete vermelho, eu quero pisar na calçada da fama. Há uma luta, há uma busca por fama, sucesso, posição, não é assim? Destaque. Com Jesus, o último vira o primeiro vira o último. Jesus olha para nós e, se porventura nos chamar de amigos, já é um ponto de consideração maior. Servo. Eu sou servo. A palavra no original, escravo. Eu e você que estamos em Cristo, somos escravo. Por isso que ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não é importante, eu não sou importante, mas Jesus é importante. Nós precisamos deixar a luz de Jesus brilhar através da nossa vida. Parece algo impossível, parece algo muito além da nossa condição como miseráveis mortais que nós somos, mas nenhuma ordem de Deus nos seria dada se o Senhor Deus também não nos desse a condição para cumpri-la. Aqui a pouquinho eu vou falar para você a condição que nos foi dada para cumprir toda e qualquer ordem dada pelo Senhor ou entregue a nós pelo Senhor, para ser aplicada na nossa vida e no nosso viver. Não importa em que século nós estejamos vivendo, nem onde nós estamos vivendo. Eu moro no Brasil, aqui no Brasil é diferente. Não tem nada de que o Brasil é diferente. Seja no Brasil, na China, na Índia, onde você estiver, é possível, é universal essa palavra de Deus, amém? Ou você nunca leu que o amor de Deus também é universal? Alguém já pegou esse nome de forma traiçoeira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Quando a pessoa subjuga o seu orgulho, e ela então está pronta a abrir mão dos seus direitos, não vai lutar pelos seus direitos, ela dispõe a sacrificá-los em benefício de outros, ela então não vai ofender-se facilmente, porque aquele que não tem senso de importância, não valoriza isso, por alguma razão, essa pessoa vai usufruir de grande satisfação, porque ela, ao contrário dos demais, estará tendo um nível de vida de alguém que é alguém despreocupado, e torna a vida espiritual dela contagiante de alegria e satisfação. Tem muita gente aborrecida com tudo e com todos, mas não descobriu ainda o segredo do viver dos seguidores de Jesus. Veredas da justiça. Davi diz: estou sendo guiado, o Senhor, o meu pastor, me guia por veredas da justiça. E nesse ato de me guiar, está a reputação do nome dele, e ele zela pela reputação do seu nome. Muito bem, está disposto a amar, a praticar o ato de amar mais a Cristo e aos outros acima de sua própria pessoa? Acima mesmo. Está pronto a não lutar pelos seus direitos, mas ser alguém disposto a sacrificá-los em benefício de outros? Tem mais uma atitude, mais uma. Em vez de ser o principal, dispõe-me a ficar no final da fila. Eu vou empregar uma linguagem da terminologia da ovinocultura. Em vez de ser o carneiro-chefe, eu me apresento para ser o carneiro ou da cauda, não o chefe, carneiro da cauda. Quando o desejo de autoengrandecimento, quando o desejo de autoafirmação, o desejo de agradar a si mesmo, ele dá lugar ao desejo de agradar a Deus e aos outros, grande parte do peso das preocupações, das tensões da vida vão desaparecer, porque a marca da alma serena é a ausência de esforço ou do impulso de autodeterminação. O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa, evidentemente, ela é alguém que se acha disposta a depositar os seus interesses pessoais nas mãos do Mestre, para que ele administre, para que ele oriente, para que ele cuide. E ela então, evidentemente, vai estar alcançando o estado ideal de repouso, descanso em campos verdejantes diariamente, não é de vez em quando, não, é algo diário. Ela vai usufruir desse benefício diariamente. E são esses que vão encontrar tempo e condições para estar agradando aos outros. Porventura isto não foi algo que você, lendo os evangelhos, algo muito familiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Eu, quando medito na palavra, eu digo: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Ele impressionou meu coração, a minha voz. Observa o meu ser. Observa o Senhor Jesus. Para isso Deus nos deu a palavra dele na nossa língua,
homens foram usados. Você tem a Bíblia, não apenas a escrita da Bíblia você tem a Bíblia em áudio. Vai chegar um dia, já faço isso hoje, mas vai chegar um dia que eu não vou ter condições de enxergar o texto da palavra de Deus e condições para ler. Eu sou animado, vou vivendo, aguardando o arrebatamento, amém? Mas vai chegar um dia que eu vou colocar o áudio da Bíblia. Hoje eu pratico o áudio da Bíblia. Quando eu vou para a localidade de Alberto Moreira, antes de eu chegar lá, eu já terminei o Salmo 119. Antes de chegar em Alberto Moreira, que tem 10 quilômetros, eu começo a hora que eu saio, e antes que eu chegue em Alberto Moreira, já passei pelos 176 versículos da composição textual do Salmo 119. Presta atenção, treina o seu ouvido. O senhor não falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Ouça, tenho certeza. Outros textos da palavra. Tem gente aqui que eu conheço que é tão vagaroso, não que seja algo ruim, mas você pode trabalhar do jeito que você quiser. Vai fazendo o serviço da casa, você começa a arrumar a casa, antes que você terminar o serviço da casa, você já ouviu o livro de Atos. Já imaginou algo assim? Áudio. Você controla até a velocidade, mais rápido, mais devagar. Já parou para pensar o século que você está vivendo? Os recursos que lhe serão cobrados, que você tem, lhe serão cobrados? Não dá para a gente dizer assim, olha, hoje nem um tiquinho, nem um versículo passou pelo meu pensamento. Saio passeando com os dogs, lá em casa tem 3, e eles amam caminhar, e eu vou na necessidade de atendê-los, e caminho também, vou ouvindo os textos da palavra de Deus, abrir, ler. Você pode ler em voz alta na sua casa, praticar leitura. A Bíblia, li o ambiente, observando. Nós precisamos da palavra de Deus. Qualquer distância minha ou sua da palavra de Deus já é um caminho sendo encurtado para o pecado. Nós começamos a encurtar a distância entre nós e a possibilidade de pecarmos. Sister, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos estar disposto a colocar os nossos interesses pessoais nas mãos do Mestre. Orienta, coordene. Os melhores dias da minha vida são os dias em que eu estou mais próximo do Senhor. Os dias que eu rasgo meu coração para Deus, o sofrimento, a tristeza, a contrariedade, os contratempos, eu converso com Deus, eu posso sentir e receber o consolo do Senhor na minha vida. Estou disposto, me disponho a amar mais a Cristo, o próximo, em vez de lutar pelos meus direitos, disponho-me a sacrificá-lo em benefício dos outros, em vez de ser o primeiro da fila, vou para o final. Tem mais um. Tudo envolvendo negue-se a si mesmo.
ao invés de estar sempre culpando a vida e indagando por quê, disponho-me a aceitar cada circunstância dela com uma atitude de gratidão. Esse aqui é importante, amados. Isso aqui é importante, muito importante esse princípio. Muito importante. Os seres humanos, sendo como são, por algum motivo, sentem-se no direito de questionar as razões de tudo que lhes sucede, que lhes acontece. Por que isso foi acontecer? E nós começamos a avaliar a situação e a criticar e tentar encontrar alguém ou alguma coisa que possamos finalmente aplicar a culpa. Encontrei o culpado. Nós temos essa tendência de questionar. Por que isso aconteceu? Por que esse avião caiu? Por que tal pessoa morreu? Morreu porque Deus disse, está decretado. Deus, ele é o que dá a vida e o que tira a vida. E o interessante é que muitas vezes, eu e você, nós mais rapidamente esquecemos as bênçãos do que os reveses. O hino conta as bênçãos, quantas são, para você contar as bênçãos, para você avaliar as bênçãos. De vez em quando eu chego no meu posto de trabalho, eu olho assim em volta, no amanhecer, e digo, Deus, obrigado pelo teu cuidado, provisão, auxílio. Eu tenho um trabalho, Senhor. O Senhor tem me dado condições de ganhar honestamente o pão de cada dia. Eu não estou acometido por uma enfermidade que me impossibilite de trabalhar. Eu estou em plena condições de trabalhar, de me apresentar no posto de trabalho. Às vezes esquecemos mais rapidamente as bênçãos que os reveses. Mas há um fator importante, amados. Quando eu e você, quando nós acreditamos que nossos interesses se acham nas mãos de Deus, aí entra a questão importante. Os seus interesses, você tem plena convicção que esses interesses, chamados seus interesses, se acham nas mãos do Mestre, se acham nas mãos de Deus? Se os meus e os seus interesses estão entregues, estão colocados nas mãos do Mestre, cada evento, não importa se é feliz ou trágico, cada acontecimento será compreendido como parte do plano de Deus para a nossa vida. Porque os nossos interesses estão colocados, depositados, confiados a Deus. Seja lá aquilo que acontece ou que porventura possa acontecer com você, faz parte do plano de Deus para a sua vida. E reconhecer sem a mínima sombra de dúvida que o que Deus faz para o nosso bem.
Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, ao invés de estar culpando a vida, indagando por quê, eu vou estar disposto, eu vou ter uma disposição, eu disponho-me a aceitar cada circunstância dela com uma atitude de gratidão. Você encontra isso na vida de Jó. Eu estou doido para ler o livro de Jó. Essa semana eu creio que eu vou passar pela leitura do livro de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E olha que com raríssimas exceções eu nunca encontrei alguém com quem Deus tratasse como tratou com Jó, tirando-lhe 10 filhos, bens, animais, e tendo apenas a sua vida poupada, e ainda com um agravante: enfermo, debilitado, sofrendo. Porém, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, um homem temente a Deus, que está com o Senhor, partiu para a eternidade. Não foi nenhum homem espetacular, foi acusado de que era alguém apegado a Deus, porque Deus lhe havia dado riquezas, mas Deus deixou a prova ser feita para, do coração de Jó, em alto e bom som, ser publicado, que ele era um homem fiel ao Senhor. E foi no sofrimento, foi na dor, o abatimento. Esse mundo, nós estamos sujeitos às mais diversas situações na nossa vida. O que temos, podemos ter agora, não é garantia de termos amanhã. Deus, ele poupou a vida da Esther por 2 vezes, dentro do plano e propósito dele. Mas a Esther, como filha, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. São do Senhor, para serem criados para o Senhor, não são nossos, são do Senhor. Muito bem, deixa eu colocar o 5º ponto para você. E o 6º também, que eu vou colocar logo em seguida, e aí você vai colocar o calçado. Não, você não tirou o calçado do pé. E nós vamos voltar para casa. Estou mais disposto a amar a Cristo e aos outros, além de mim mesmo, além da minha própria pessoa, que é melhor, além da minha própria pessoa. Eu, em vez de lutar pelos meus direitos, eu vou sacrificá-los em benefício de outros. Eu vou, em vez de ser o primeiro da fila, eu vou ser o último. Eu vou entregar os meus interesses pessoais para o mestre cuidar, não vou cuidar deles. Ao invés de sempre estar culpando a vida, indagando por quê, disponho-me a aceitar cada circunstância, algo que acontece na minha vida, com uma atitude de gratidão. 5ª e penúltima, em vez de exercitar a minha vontade, aprendo a cooperar com os desejos dele e operar e agir de acordo com a sua vontade. Dos 10 décimos do cristianismo, da vida de discípulo, de seguidor de Jesus, que nós poderíamos avaliar, dos 10 décimos, 9 décimos diz respeito à questão da nossa vontade.
Quando o homem permite que sua vontade seja cancelada, anulando o grande eu de suas decisões. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? A cruz foi aplicada à sua vida. É isso que Jesus quis dizer: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tomar a cruz significa encaminhar-se, melhor dizendo, diariamente para a própria morte. Minha vontade, não mais. Tomará a decisão desta ou daquela questão, mas a vontade dele é que vai tomar tal decisão. Você quer ver um exemplo prático disso com o apóstolo Paulo? Em Gálatas capítulo 2, verso 20. No verso 19, Paulo falou que estava morto para a lei, para viver para Cristo. Ele já não estava debaixo da lei, mas agora ele conhecia Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu pulei esse pedacinho, não é? E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta atitude da vontade, ela é a atitude que vai afetar, que vai atingir todas as outras atitudes. Você tem vontade? Não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Eu falei para Deus: Deus, usa-me até os confins da terra. Parece fácil falar isso agora, né? Deus, usa-me até os confins da terra, mas desde que eu não saia de Barretos, faça com que a transmissão alcance aos confins da terra. Mas pode ser que Ele me mande para os confins da terra, para levar o Evangelho. Eu estou ardoroso, desejoso. Precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Envolve você cultuar Deus, envolve leitura da palavra dele, envolve oração, comunhão. Vai aprofundando. Sexta e última decisão: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, seguir, pronto, não o seu caminho, mas o caminho dele. E qual é o caminho dele? Veredas da justiça, trilhas retas, caminhos acessíveis, caminho pelos quais, através dos quais o povo de Deus percorre. Em vez de escolher meu próprio caminho, estou disposto a seguir o de Cristo, realizar aquilo que Ele pede, ou que Ele me pede para fazer. Lembrando que você precisa ouvir a voz dEle. Sem ouvir a voz dEle, você não vai segui-lo. Ouça a voz dEle na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta atitude. Jesus sabe bem o caminho, eu preciso só segui-lo. A vida cristã, no ato de ouvir a voz de Cristo, envolve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E por detrás desses ingredientes que eu mencionei para você, qual é o segredo de alguém cumprindo isto? Qual é o segredo? Como tal pessoa consegue obedecer cabalmente Cristo nessas atitudes? Qual é o segredo? O que aconteceu com você quando você recebeu Jesus como Salvador? O que é, Esther? O Espírito Santo, o Consolador,
o mestre, aquele que nos ensina todas as coisas, vem habitar. Onde o Espírito Santo habita? No corpo. O meu corpo, o seu corpo, crente, é templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser movidos, cheios do Espírito Santo. É isso que acontece quando você lê o livro de Atos, e Pedro, cheio do Espírito Santo, abrindo a boca. É o Espírito Santo que dá condições para você assimilar, compreender, marcar, meditar e memorizar a palavra de Deus. Traz à mente a palavra do Senhor. É nele que nós temos essa capacidade. Paulo diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, porque Deus é quem opera em vós. Filipenses capítulo 2, verso 13, tanto querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade, fazei todas as coisas, sem murmurações nem contenda. Deus está operando, mas como eu falei para você, é preciso haver uma disponibilidade. Eu estou disponível, eu estou, como Jesus fez, eu me entrego, eu me apresento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar. Enquanto você está achando que você que entende daquilo que é melhor na sua vida, você não está agradando o Senhor, não está no caminho e está vivendo como as pessoas que estão indo para a eternidade no inferno. Fiquemos em pé. Se você é filho da luz, ande na luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há uma decisão que temos que tomar. Está em evidência, em consideração, o nome do Senhor, a reputação dele. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele avalia a própria pessoa dele. Vamos orar nesse momento. Avalie a sua vida com o Senhor. Nosso Deus e Pai bendito, sempre diante da palavra do Senhor, não podemos ficar em cima do muro. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos avaliar as condições apresentadas pelo Senhor Jesus. Ele foi enfático, direto, falando com a multidão e com os seus discípulos. Algo público e que tem alcançado o mundo todo, ou deve alcançar o mundo todo. Há pessoas que querem vir a Cristo e precisam negar-se a si mesmas, tomar a sua cruz e segui-lo. Ó Deus, que esta palavra venha a trazer a obra do Santo Espírito nos corações dos amados, tantos que estão aqui, quantos que porventura haverão de receber a comunicação dessa palavra. Obrigado pela palavra, obrigado a Deus pela direção e obra do Santo Espírito. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima semana.